Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala é o presbítero Gregório, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus. Com mais um pedacinho do Maná dos Céus, baseado no livro O Anseio, do pastor José Jacó Vieira. Hoje eu tentarei ler algumas passagens da qual ele escreve. Eu ainda estou na página 13, introdução do livro. Então ele escreve da seguinte maneira. Ele diz assim, que Deus fez tudo apropriado ao seu tempo, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Isso está em Eclesiastes 3, versículo 11. Vamos analisar os pensamentos do pastor José. Ele diz que um dos aspectos do nome de Deus, ele é conhecido como Deus eterno. A Bíblia é rica em nominar Deus como Deus eterno. Encontramos um exemplo nos livros de Isaías. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Isaías 40, verso 28. Muito bem, amados, com base nesse pensamento do pastor José, eu quero deixar também os meus próprios pensamentos para que nós possamos dar continuidade a esta mensagem. Muito bem, Deus colocou dentro dos nossos corações, dentro do nosso DNA, uma ansiedade da própria eternidade, o anseio pela eternidade. Muitas coisas têm se feito pela medicina, pela ciência, tentando fazer com que o homem viva. O anseio pela eternidade sempre esteve no coração do homem. O homem sempre buscou prolongar a sua vida. E todos os irmãos sabem que eu sou intercessor, que eu sou coluna de oração, e todas as vezes que eu estou orando, na oração do entardecer, geralmente eu apresento o Deus como sendo o Deus eterno. Geralmente eu oro da seguinte maneira: Senhor, eterno e soberano Deus, Criador dos céus e da terra. E daí depois eu vou colocando as minhas próprias palavras nas orações e deixando o Espírito Santo me levar a navegar no oceano do Espírito. Então sempre apresentei a Deus como sendo o eterno e soberano. Agora, voltando ao livro, você percebe quando o texto menciona Deus como Deus eterno, isto equivale a intitulá-lo de eterno, para que isto fique ainda mais claro quando Isaías anuncia o ato divino de Deus ao se encarnar, fazer-se carne. A própria palavra se transformou em carne, ele habitando entre nós através de Jesus. O profeta menciona como o menino, o Deus que se fez carne, seria chamado eterno, aparece entre os nomes indicados. Muito bem, amados, nós vamos ver no livro de Isaías, capítulo 9, também falando sobre os nomes dados ao próprio Jesus, onde o profeta Isaías diz: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Nós vemos aqui Isaías dando 5 nomes ao próprio Senhor Jesus. O primeiro nome é conhecido como Maravilhoso. O segundo nome é Conselheiro. O terceiro nome é conhecido como Deus Forte ou Deus Poderoso.
e o quarto como Pai eterno, ou Pai da eternidade, e o último, Príncipe da paz. Todo esse nome é dado diretamente ao Filho de Deus. Lembra quando vos preguei acerca da batalha de Davi e Golias? Eu vos disse que quando Golias vinha ao encontro de Davi, ele vinha todo armado com todas as suas armaduras, com sua lança e espada, todo equipado, como um verdadeiro guerreiro da época. Davi só foi ao encontro do gigante com uma funda e o cajado e a sua sacola, e ele vai de encontro de Golias, correndo ao encontro de Golias, atravessando o riacho. Ele abaixa e pega 5 pedras. Estas 5 pedras simbolizam os 5 nomes de Jesus. E eu vos disse que ele usou uma das pedras chamado Deus Forte. E aqui pastor Jacó também apresenta Jesus como sendo o Deus Forte, ou como o Príncipe da paz. Então a própria pedra que acertou a fronte do gigante chamado Golias era o Deus Forte, Jesus Cristo, esta pedra que foi rejeitada por muitos. Muito bem, o salmista também, Davi, ao fazer os seus louvores, ao escrever seus salmos, ele declara com toda exatidão, com toda ênfase possível. Ele diz que antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade e eternidade, tu és Deus. Então Davi, ao glorificar a Deus, ao exaltar a Deus, ele diz que Deus é de eternidade, eternidade, ele é Deus. Então Deus, ele é eterno. Talvez você se pergunte, e daí, o que isso tem a ver comigo? Relacione o fato de Deus ser o eterno, como diz o texto de Eclesiastes 3:11. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo e também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Então, o que nós queremos compreender, amado, e o que o pastor José está passando para nós acerca do anseio pela eternidade, é que está no nosso próprio DNA. Este anseio pela eternidade não se refere apenas ao desejo de viver para sempre. É mais que isso, é o anseio pela própria presença de Deus, que é eterno. Então nós ansiamos pelo Deus, desejamos a presença de Deus. O nosso homem interior, ele almeja ter o contato com Deus que é eterno. A nossa alma, amados, o nosso espírito que habita dentro da nossa alma, ele é eterno. E por ser eterno, ele almeja ter um encontro, um contato com o Deus que é eterno. Você compreende isso, meu amado? Você consegue entender isso? O pastor José, ele fala sobre a tartaruga ansiar pela profundeza do mar, pela profundeza das águas. Você já imaginou? Eu e você fomos projeto de Deus, criado por Deus. A nossa alma, amados, ele suspira por Deus. Ele almeja ter um encontro com o próprio Criador, com o Criador da eternidade. O salmista uma certa vez escreveu: como a corça ou como a serva almejas pelas águas, assim almeja por ti, ó Deus, a minha alma. Então a nossa alma, ele tem desejo de Deus, ele tem saudade de Deus, ele quer ter um encontro com Deus.
Por isso, amado, que muitas pessoas hoje não conseguem explicar a crise existencial. Pessoas que têm posse, pessoas que têm riqueza, pessoas que têm tudo na vida para ser bem-sucedido, mas vivem em constante depressão. A depressão tem batido seus corações. Por que será? É a alma, amados, é a alma gritando pela presença do Criador. Deus, ao criar você, ao criar a mim, Ele colocou dentro de nós o seu próprio DNA, o seu desejo, esse desejo que a nossa alma suplica pela presença dEle. É bom que venhamos compreender que todos nós somos criaturas de Deus, somos feitura de Deus, para vivermos com Ele e para Ele, a fim de sermos plenamente dEle, amados, hoje e também na eternidade. É por isso que a nossa alma deseja ter esse encontro pleno com o seu Criador. Ele almeja viver eternamente ao lado do Criador. Ao nos criar, Deus, em seu propósito, em seu primeiro propósito, era que cada dia, cada momento que nós vivêssemos, cada dia fosse uma oportunidade para termos um encontro com Deus. A Bíblia relata que no jardim do Éden, Deus descia pela viração do dia a encontrar com sua primeira criatura, com o homem e a mulher que Ele criou. Isso acontecia diariamente na viração do dia. À tardezinha, quando a temperatura da terra, quando o vento via e soprava sobre a terra, era o próprio vento do Espírito que soprava sobre o casal. Mas a Bíblia também nos relata que o homem pecou, que o homem se afastou, caiu em uma grande tragédia. O homem decidiu ouvir a voz do inimigo de Deus, do arqui-inimigo de Deus, e seguiu a voz da sua mulher e pecou contra Deus. E com o surgimento do pecado, males terríveis vieram sobre a terra e vieram também sobre este primeiro casal. Um deles foi a separação entre Deus e o homem. O pecado separou o homem de Deus e fez surgir impedimento na glória, na gloriosa comunhão que dantes usufruía, colocando-o distante do plano divino de comunhão diária. Então o homem passou a ansiar, o homem passou a suspirar pela presença do eterno e soberano Deus. Desejou ter esse contato, pois o homem sentia uma ausência do próprio Criador, um grande vazio, o grito de dor que surgia do interior do homem, da alma, um suspiro angustiante por algo que lhe faltava. Isto o homem passou a desejar. A Bíblia nos relata que quando Deus viu que o homem estava em pecado, Deus teve que expulsá-lo do paraíso e colocou dentro do paraíso, dentro do jardim do Éden, querubins com espada inflamada para proteger a árvore da vida, amados, para que o homem não comesse e vivesse eternamente, pois Deus havia colocado dentro da alma do homem o anseio pela eternidade. Isso explica, amados irmãos, num livro muito antigo, chamado o livro de Enoque. Enoque relata, amados, que quando Deus colocou o ser humano fora do paraíso, fora do jardim do Éden, colocou também os sentinelas. E segundo o livro de Enoque, eram 200
sentinelas que estavam incumbidos de proteger, de ser o protetor, para que os filhos dos homens não maculassem o jardim do Éden. Mas, segundo também escreveu Enoque, esses próprios sentinelas acabaram transgredindo a lei de Deus. A Bíblia diz que eles, quando viram que as filhas dos homens eram formosas, eram belas, está no livro de Gênesis, eles entraram nestas mulheres e coabitaram com ela e produziram filho, e esses filhos nasceram os gigantes, chamados a Bíblia dá o nome para eles como sendo os descendentes dos anjos, sendo os anaquins, os micilins, e eram homens perversos, onde a Bíblia relata que eram conhecidos como os valentes da terra. Agora, Enoque, no seu relato, Enoque não é um livro considerado inspirado por Deus, amados. É um livro que é desprezado pelos teólogos, mas muitos estudiosos estudam o livro de Enoque, principalmente eu tenho analisado muito o livro de Enoque, e Enoque diz que os filhos destes anjos nasceram trazendo canibalismo, vampirismo e tudo que destruía a terra. E por causa disso, Deus condenou os sentinelas, que não poderiam mais nem voltar para os céus e também não poderiam habitar a terra, segundo Enoque. E, amados irmãos, Enoque diz que todos nós sabemos que foi Enoque. Enoque, a Bíblia diz que andou com Deus. Ele é o tataravó ou bisavó de Noé. E ele já havia previsto que a terra seria destruída. Veja bem, amados, quando Adão sai do jardim do Éden, logo em seguida nascem-lhe 2 filhos, Caim e Abel. Caim assassina Abel, e logo depois nasce um outro filho para Adão. E a Bíblia diz que quando nasce o Sete, que era o filho de Adão, toda a terra começou a buscar a Deus. Mas quando você vira a página, ele diz que a terra estava corrompida, que os filhos de Deus viram que os filhos dos homens eram formosas, entraram nela e elas conceberam gigantes, que foram os antecedentes, que foram aqueles que antecederam os anaquins, foram chamados de zepilins. Eram semi-homens, eram um tipo de homens e tipo de espíritos, e eram perversos. É isso que Enoque nos explica. Mas, amados irmãos, voltando à palavra do nosso irmão Jacó, vamos tentar encerrar essa mensagem de hoje. O homem iniciou uma busca desesperada, tentando saciar o desejo da eternidade. O pecado fez separação entre o Criador e a sua criatura. Mas o homem passou a ter um anseio por encontrar o eterno. Passou a gritar dentro dele o desejo do homem. Havia algo que fazia com que ele buscava a santidade divina, pois ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Era, amados irmãos, sem Deus, se Deus não tivesse preparado um meio para a nossa salvação, seria como correr atrás do vento. Entretanto, com a vinda de Jesus, a possibilidade de cada dia ser um encontro com Deus tornou-se novamente uma possibilidade. Na verdade,
mais que uma possibilidade, é uma necessidade. Agora, amados irmãos, Jesus, Ele diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, através de Jesus, podemos ter um encontro com o nosso Criador, com o nosso Deus eterno, não apenas cada dia, não apenas um momento, mas podemos desfrutar desta comunhão para sempre, assim saciar o anseio plantado por Deus dentro do nosso coração. Então, amados, todavia, precisamos, amados irmãos, que renunciar ao mundo e aceitar a salvação, aceitar a salvação que foi ofertada por Deus mediante o seu Filho amado. Agora, cabe a cada um de nós termos a responsabilidade de abraçar essa salvação. Isto é sério, pois se você e eu não viemos nos aproximar do nosso Deus, a Bíblia diz: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Então precisamos renunciar tudo aquilo que o mundo nos oferta para vivermos numa nova dimensão de vida. Um dia, na eternidade, amados irmãos, todo o nosso anseio será extinguido, pois estaremos diante do Eterno. Só que dessa vez para uma comunhão para sempre, mas para vivermos eternamente ao lado do Pai, porque todos devemos comparecer antes do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Isso está no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Este, amados, é o pedacinho do maná dos céus de hoje que eu trago a cada um de vós. Amanhã estarei dando continuidade da onde eu parei, para que nós possamos nos alimentar. Não sei quanto áudio dará este livro, é pequeno, ele tem somente, deixa eu ver quanto, 91 uma página, mas são bem pequenas, mas eu estarei tentando trazer uma mensagem que possa nos levar ao braço do Pai. Que Deus vos abençoe, que Deus ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Senhor meu Deus, Pai amado, em o nome do Senhor Jesus, eis-me aqui, Pai, mais uma vez, encerrando mais uma mensagem do pedacinho do maná dos céus, Pai, pedindo da Tua graça, do Teu poder, pedindo, Senhor, do Teu revestimento santo, esse revestimento capaz, Senhor, de transformar nossa vida, de nos aproximar de Ti, de fazer com que sejamos realmente edificados como casa espiritual. Queremos sim sentir a Tua presença, o poder vindo do alto, Pai. Este é o desejo da minha alma. Abençoe cada irmão, cada irmã, Pai. Aonde este áudio de ministração chegar, Pai, vida seja impactado com Teu poder e Tua graça. Quero, neste instante, orar pelo Teu servo, pastor Jacó, que prontamente atendeu o meu pedido e autorizou, Pai, que eu pudesse gravar esse áudio. Por isso eu Te louvo, Pai, pela vida do Teu servo, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus vos abençoe, amados. Que Deus vos conceda graça e paz. Amém e amém.